Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre stablecoins de dólar. Substitua o dinheiro fiat e proteja o seu dinheiro. Eu sou o Hugo Quinteiro e comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá, mais uma vez, mais uma alternativa, mais uma salvação para sua vida. Minha salvação para minha vida agora é as saudades do inverno, porque hoje fez 35 graus aqui, com ventos do Saara que parecia a desgraça nessa terra. Ô, cara, tá igual aqui. Aqui também faz 35. Aqui só tem pivete te roubando na praia a mais. Mas é um plus que só o Brasil oferece, né? Esse plus eu, sinceramente, deixo passar. Fiquem aí com vocês, né? Mas vamos falar justamente de uma alternativa, né, a esse sistema, né, ao sistema fiduciário brasileiro, né, um sistema que já perdeu incontáveis zeros na sua história, né, e esses zeros foram indo basicamente pela má gestão, né, do guardião da moeda que foi imprimindo mais do que o necessário, né? Foi imprimindo ad libidum, né? Foi na vontade de fazer programas sociais e ajudas e financiar dívida pública. E recentemente, né, o Brasil está com essa previsão se confirmando, né? Para quem sabe, para quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente vem falando que para o investidor internacional, né, o dinheiro que estava no Brasil era um tanto burro em relação às expectativas políticas, porque levar em consideração o fato do Lula já ter governado o Brasil e ter surfado uma onda de crescimento em cima de commodities e tal, e não interpretou corretamente esse dado, né, desse Lula 3, o momento que viria, as políticas fiscais que tomaram. E o discurso recente do presidente levou uma série de instabilidades e fez o dólar voltar, né, ou testar perto de limites históricos de valores absolutos, né? Mas eu acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar claro que não é nada fora do esperado, né? É praticamente um ajuste de discurso, né, Felipe? Cara, é complicado, porque tem muita gente que acredita, né, no, no atual governo, no caso Lula, como um salvador da pátria, né? A gente sabe que existe essa variação, obviamente, né, de vieses, mas tem muito cara que até fora do Brasil ele acha que o Lula é uma boa opção, assim como muitas pessoas aqui no Brasil acham que é uma boa opção. Mas a grande questão é mais ou menos isso, né? Nós não esperávamos coisa melhor, né? Mas outras pessoas esperavam. A grande questão é que a realidade chega, mas nada mais é do que mais um político fazendo politicagens e, né, só muda realmente isso, só muda um falar que é de direita, o outro falar que é de esquerda. Ah, sim, que fique claro também que não é uma questão de ser o Lula ou se fosse outra pessoa. O governo do Brasil e o Estado brasileiro, na maneira que ele se organiza, é uma questão de tempo. E uns vão colapsar mais rápidos do que outros, mas né, o próprio antecessor do presidente, o Bolsonaro, foi lá e imprimiu uma quantidade absurda de dinheiro na pandemia. E isso gerou também um ciclo inflacionário que políticas de, de gastos fiscais, como tem feito no atual governo, colaboram ainda mais para a manutenção dessa inflação e impressão monetária que continua subindo. Então,
não é uma preferência política o que está acontecendo aqui, que eu gosto mais, né? Nós gostamos mais de fulano, mais de cicrano, a gente odeia todo mundo igual. Então que fique claro, né? Que nós não vemos em governos e em democracias a saída para questões maiores, né, organizacionais no Brasil. Mas isso posto, né? Introdução feita, as pessoas estão vendo o dinheiro perder valor. E qual é a alternativa disso? Lógico, a longo prazo, veja bem, continuamos com a nossa tese do Bitcoin inalterada. Mas, se a gente vai falar para uma pessoa e temos uma oportunidade de falar por um público que está se dando conta agora da deteriorização do real e está buscando alternativas para isso, não vai ser agora que eu vou colocar na linha de frente o Bitcoin, até porque, se a gente for pensar, o Bitcoin já perdeu 10% desde quando o dólar deu essa estourada em relação ao real. Então, se a pessoa tivesse tido a primeira experiência nisso e tivesse visto 10% do patrimônio que ela, entre aspas, dolarizou ou colocou para ter como uma reserva de segurança, ter se deteriorado, a pessoa estaria muito, muito traumatizada com essa questão agora, né? E então, quando a gente tenta colocar isso para pessoas que estão acordando por processo que real é um dinheiro ruim, veja bem, todo dinheiro fiduciário é ruim, mas existem dinheiros fiduciários piores do que outros, né? Lira turca, né? Ano passado o peso argentino. Então existem moedas ruins e piores do que o dólar. Para a pessoa buscar uma proteção patrimonial quando ela está exposta a uma moeda pior que o dólar, é melhor que para o dólar ela vá. Assim como é na Argentina, assim como a geração mais nova que está ouvindo a gente, né, 30 anos, 35 no máximo, pode perguntar para os pais que eles vão lembrar da época da hiperinflação no Brasil, onde todo mundo buscava dolarizar, nem que seja ter notas de dólar em casa. Era mais seguro ter dólar em casa do que ter a moeda estatal, porque a moeda estatal perdia valor todo dia. Então, num cenário hiperinflacionário, ou no caso do Brasil, que já é um cenário inflacionário, na inflação real, que é sentida no dia a dia das pessoas que consomem produtos e comida, sobram-se duas alternativas que eu vejo. Ou você dolariza o teu dinheiro de fluxo, e aí tem uma excelente alternativa que você pode pagar suas contas diretamente com o SDT, com o nosso parceiro, a Sovereign Swap. Né? Então você nem precisa desdolarizar, né? Ou fazer o swap de volta, pagar taxa de... fazer essa conversão de volta. Você já faz isso diretamente pagando os seus boletos ou fazendo Pix, enfim, diretamente desta forma. Ou se você ainda não tem condições disso, a melhor estratégia num cenário desse é olhar o mercado, ver itens que você consome que estão mais arriscados a subir de preço nos próximos meses, e se não forem itens muito perecíveis, adquirir. Então é comprar comida e estocar. Por exemplo, arroz está previsto uma alta por causa da quebra da safra. Já adiantando que o pessoal ficou meio traumatizado com azeite. Azeite vai cair de preço, aqui já está caindo. A safra desse ano da Espanha está garantida e ela é o maior exportador mundial. Então a safra vai vir normal. Houve 2 anos de quebra, agora está estabilizando. Eu mesmo já estou pagando quase 30% mais barato, né? Então já fica a dica. Então buscar coisas que
tendem a subir, né? Então, no sul teve o acidente. Então, arroz, carne de porco, né? Você tem um freezer, estocar. Então, é isso. Ou você dolariza, ou você estoca comida das coisas que você consome e percebe que o preço tende a subir nos próximos meses. Certo, Felipe? Cara, concordo, porque eu até. Foi engraçado, né? A gente vê alguns casos que o cara postou no Twitter, né? Pô, comprei um frango e ele valorizou, sabe? Tava na geladeira e ele Sim. valorizou. Eu acho que é interessante a gente começar a avaliar a situação onde a gente está entrando em algo relativamente preocupante para que você realmente avalie esse tipo de atitude, né? Tipo assim, você ter um estoque um pouco maior de comida em casa talvez faça sentido, porque as coisas elas estão subindo de preço de forma um pouco mais rápida. Pode Uhum. ser que isso pare no futuro, claro, mas pode ser que não, porque aconteceu em vários outros lugares. Então, é bom você se precaver. E a outra parte, né, que é a principal disso, é a utilização do dólar como uma ferramenta de proteção patrimonial. Repare que a gente não está falando de Bitcoin neste caso por conta da facilidade de você movimentar dólar e, obviamente, da a não volatilidade do mesmo. Então, assim, é uma bela de uma opção e ela é muito mais palpável para outras pessoas que às vezes não participam do meio bitcoiner, sei lá, né? Porque tem gêneros diferentes. Bitcoin. Mas, enfim, o do Bit People lá. Bitcoinheire. Exatamente. Enfim. Mas aí você tem essa opção, né, de usar o dólar, como a gente falou, já tem algumas ferramentas que estão surgindo, tipo a Sovereign Swap, que permite você pagar boleto usando seu USDT e tudo mais. Então, assim, pô, ferramenta maravilhosa que permite você fazer isso, visto que a nossa moeda ela é mais fraca do que ele e ela Sim. tende a continuar sendo. Hoje, no momento que a gente grava, a gente tem um dólar a 5,48 em reais. Há 2 dias atrás ele estava 5,70, ele bateu 5,70, ele deu Sim. uma queda do nada. Só que também, há pouquíssimo tempo atrás, ele estava 5. Então, Uhum. assim, a gente tem visto uma desvalorização bem forte disso. E é aquela coisa, né? Quando o dólar subiu demais na época do governo Bolsonaro, as pessoas elas ainda tinham a leve esperança de que ele vai voltar para 4,20, ele vai voltar para 3,90. E passou-se o tempo, ele já está a 5,70 e ele não voltou. E eu já aviso, ele não vai voltar mais. Essa que é a nossa realidade. Então, assim, é um momento interessante para você ter e utilizar esse tipo de solução. Eu acho que só é interessante um detalhe falar, né, que quando a gente fala de utilizar dólar, eu não estou falando em você usar talvez uma conta fiduciária, eu estou oferecendo opções para que você utilize dólar na forma de criptomoedas. Sim, existe essa alternativa maravilhosa. Eu já posso falar disso ou não? Só um minutinho, só para falar uma coisinha. É, Este ano, né, eu abri o gráfico aqui enquanto você estava falando, dia 2 de janeiro de 2024, o dólar começou o ano a 4,84. Só para, né, assim, para ver o tamanho da roleta russa que estão vivendo, né? Então, assim, de 4,84 para 5,70. O câmbio experimentou isso. Então, está num ano muito volátil, independentemente se para cima ou para baixo, uma volatilidade alta na moeda é algo muito ruim em relação à moeda de compra e de unidade de conta mundial. É muito ruim para o comércio, né? Imagina uma pessoa que depende de importação. Cara, o cara vira um trader. Que ele fala assim, fecha agora, puta, começou a subir. E aí, adianta uma compra, porque e se subir mais? Ah, não, começou a cair, então eu vou segurar a compra, não vou comprar meu produto agora. E aí você começa a ter desabastecimentos pontuais, principalmente em pequenos negócios,
E quando eu estava no Brasil e logo que eu saí, vi isso acontecer numa loja de lamen de um amigo, porque ele importava as coisas do Japão e ele falou, cara, com esse câmbio maluco, eu tive que segurar umas importações e tal, e acabou faltando pontualmente um ingrediente ou outro. Então, quer dizer, instabilidade de moeda, volatilidade, seja para cima, seja para baixo, é ruim para a economia. Desculpa, pode começar agora. Não, então, e você falou, eu lembrei de um detalhe interessante. Eu estava conversando com um aluno nosso, hoje, ele estava mandando mensagem para mim, né? Você não sabe disso, porque aconteceu agora há pouco. Ah, e o cara estava vendo um produto de super luxo. Era Airbnb, era essas casas, né, para você fazer estadia e tal, passeio aqui no Brasil. E era um site que eu nunca tinha ouvido falar, era um contato que eu nunca tinha ouvido falar, é uma forma de fechar que eu nunca tinha visto na vida. Cara, é um negócio super premium mesmo. Uhum. Sabe qual que é o mais legal? Todas as casas são precificadas a estadia em dólar. Sim. Isso é super interessante, porque um produto de super luxo geralmente é um dono que tem muito mais dinheiro ainda. E Sim. todas essas casas, num site super luxo que mostravam serviço super luxo, estavam cotados em dólar. E tipo assim, aconteceu agora há pouco, sabe? Foi até engraçado isso ter encaixado. Então, assim, você já vê que você tem essa dinâmica das pessoas indo para isso. Uma outra coisa que eu acho que eu falei em episódios para trás, também conversei com um aluno meu acerca da tendência das fintechs estarem ofertando conta em dólar. Eles estão ofertando, você tem XP, Nubank, Inter e coisas do tipo, tudo ofertando conta em dólar, conta global. Não é porque eles querem que você tenha acesso a dólar e tal, isso não interessa. É porque eles não querem perder clientes que estão migrando para opções em dólar. Eles estão vendo esse êxodo, Exatamente. entendeu? Então, assim, e assim, eu gosto de avaliar essas pessoas que têm um maior poder aquisitivo do que o mero ralé da sociedade, como eu, né? Não moro na Europa, e eu gosto de ver a realidade desses caras. Esses caras, eles têm capital. Eles podem ser o que for, mas eles têm capital. Uhum. E eles estão movimentando capital para fora do real. Então, porra, tem algo aí, né? Sim. A demanda pelo real caiu, É, né? o E preço, tem o preço caído. por isso, né? E aí a gente fica pensando, né? Assim, a pessoa está pensando, pô, preciso então realmente ter dólar. O que que eu vou fazer? Vou comprar no banco, né? Vou lá, vou chegar, falar, me dá R$ 500 em dólar e não sei o quê, e ter papel moeda de dólar em casa. Essa é a grande vantagem da gente não estar mais na década de 80 no Brasil, né? Num cenário inflacionário. Hoje nós podemos ter criptomoedas lastreadas em dólar, né? E isso é a grande evolução da coisa, até porque nós temos uma questão de spreads muito menores do que comparados a papel moeda, muito, mas muito mais liquidez de mercado, que basta outra pessoa aceitar e aí a transferência tal igual um Pix, né? Com, com QR Code, uma série de coisas assim. E nós temos hoje um mercado já bem consolidado, eu diria, de stablecoins, né? Então, assim, o mercado cripto já entendeu o que é, já entendeu a funcionalidade e ela hoje circula muito mais que o Bitcoin, né? Para terem uma ideia, o SDT tem volume de negociação diária muito maior que o Bitcoin, certo? Desculpe, eu estava mutado. Cara, tem. Não, isso tá no CoinMarketCap. A gente sempre traz esse detalhe, né? Que o pessoal fica falando, fazendo comparações às vezes indevidas. Mas sim, o SDT ele tem um volume muito maior, exatamente por conta dessa facilidade de você fazer uma remessa. Então é muito melhor para talvez
grandes empresas ou grandes negócios que usam esse tipo de movimentação financeira, eles vão usar dólar, porque ninguém vai usar lira turca, por exemplo, nem muito menos real para fazer transações internacionais, sei lá, entre China, Estados Unidos ou Grã-Bretanha e sei lá mais quem. Você usa dólar para fazer isso. Só que você tem agora essa possibilidade que veio com o SDT, não entrando no fato dele ser centralizado, tá? Por favor. Mas você tem uma possibilidade de movimentar dólares que valem dólares, que são, em tese, lastreados por dólares de uma empresa centralizada, e você faz isso tudo, movimenta independente do valor, você manda um tantão e você paga, 5 centavos? Caralho, 5 centavos? Como assim? Por quê? E aí Sim. você vê que você tem uma porta aberta para movimentar valores em moeda forte muito mais barato. E isso vai indo para frente, isso caminha para frente quando você entende que você não só consegue movimentar uma moeda forte pagando muito barato, como você consegue também aproveitar de todos os grandes detalhes e benefícios de blockchains ou do uso de wallets de criptomoedas para movimentar esse mesmo valor nessa mesma taxa. Então, além de você estar movimentando dólares, ou seja, uma moeda forte, numa taxa barata, a depender da rede que você escolher, você consegue também usar o quê? Uma wallet de criptomoedas que não tem o seu CPF nem o seu CNPJ atrelado, que não acende um alerta em banco de lugar nenhum quando você transfere e que não trava se você tiver dívida com alguém. Então aí começou a crescer essa grande ideia de, puxa, interessante isso daí, né? Vamos lá. E chegamos onde Sim, estamos, né? sim. E não, eu acho que também ela começou numa coisa de atender uma demanda que era um problema de exchanges, né? Por exemplo, o Brasil tinha um spread muito grande de Bitcoin. Então, às vezes, valia a pena você negociar fora. E aí era complicado, porque você tinha o Bitcoin, tinha que pegar o Bitcoin, levar o Bitcoin para fora, para ir fazer trades com ele fora. Só que você ficava limitado à corretora. Então a corretora te dava um saldo e você tinha o risco, né, ainda tem o risco da corretora. Né? Então, se a corretora falir nesse meio tempo, como é que eu vou fazer? Só consigo sacar em Bitcoin, né? Ou na criptomoeda que varia muito ao longo do tempo, né? E as stablecoins vieram para suprir isso. Então, se eu quiser retirar de um lugar para outro, é mais rápido, mais barato, eu consigo levar esse dinheiro para uma outra exchange de maneira muito mais fácil. E dependendo da pessoa, do trade que é, né? O trader que é, ele vai lá, pega numa corretora, faz o trade de 1, 2 dias, saca isso, coloca na carteira, elimina o risco da exchange, né? Se a gente for pensar em termos de risco, uma rede inteira cair e uma stablecoin inteira cair, o risco é menor do que uma corretora de uma exchange de criptomoedas mediana, né? É um risco muito menor. Então, também veio para contribuir para esse cenário, né? Também, também. Cara, a quantidade de usos, ela é absurda e, enfim, né? São ferramentas que resolvem esse problema. A gente tem que sair um pouquinho, só para constar, dessa. Eu não sei se é um favoritismo ou sei lá o que que é, de você achar que estando em wallets, estando em criptomoedas, a única coisa que eu posso transacionar é Bitcoin. Uhum. A gente vai eventualmente chegar lá, a gente vai chegar nesse ponto, porque transacionar Bitcoin faz sim algum nível de sentido, mas eu acho que talvez isso possa passar por transacionar algum tipo de USDT, desculpa, de algum dólar, né, em cripto. Eu gosto muito do USDT, até porque é o maior, né? A gente já estava falando aqui. Sim. Então, assim, é mais fácil de você atingir pessoas hoje falando em movimentar o SDT do que falando em movimentar Bitcoin. Às vezes a pessoa tem aquele preconceito, entendeu? Que vai precisar de algum tempo para você ensinar ela, etc.
É, é muito mais fácil, é um referencial muito mais simples, todo mundo sabe o que é o dólar. Nesse momento no Brasil, todo mundo sabe que o dólar vale mais que o real, né? São muito pouquíssimos que acham que o dólar subir ou descer não influencia no dia a dia das pessoas porque elas não estão consumindo em dólar, né? As que estão pensando assim normalmente vêm com um viés político que quase meritocraticamente merece, as consequências de, desse discurso. Mas acho que é importante a gente deixar claro também, né? É óbvio, esse material que a gente está fazendo agora, ele é apenas uma pequena introdução do tema. Nós vamos aprofundar ele muito num módulo completo disso. Mais futuramente, eu devo estar num projeto aí lançando um livro só de stable e mostrando essa situação do real, essa deteriorização do real, algo não é um super livro, não é um compêndio, é algo mais curto, mais prático para a pessoa entender qual é o problema e entender a solução a partir da stablecoin, sabendo inclusive do que o ponto que eu vou chamar agora, que não é livre de riscos, né? Toda a stablecoin, como todo governo, né, e moeda fiduciária, tem seu risco. Então, acho que é legal a gente começar a falar de uns pontos, né, do funcionamento, que é a stablecoin, ela depende, né, tem de dólar, ela tem duas grandes formas de operação. Uma é lastreado através de uma empresa centralizada e a outra é lastreada através de um algoritmo. O algoritmo faz isso através de uma rede e vai contrabalanceando colaterais que lá são colocados, né? Esses colaterais podem ser títulos do governo, podem ser criptomoedas, né? Um caso muito grande de algo que foi quase nesse sentido de perder lastros e tudo foi o Terra Luna, mas a Terra Luna era uma empresa mais centralizada, apesar de ter esse pseudo-algoritmo, mas essa é uma história que a gente pode contar, isso aí vale um episódio inteiro só para falar do caso Terra Luna. E você tem o outro lado, as stablecoins com uma entidade garantidora por trás, e a maior delas é a Tether, a segunda maior é o SDC, que são mantidas por uma empresa que fazem auditoria das suas reservas e mostram, olha, para cada Tether que eu estou, para cada dólar Tether que eu estou emitindo, eu possuo $1 em título de dívida do governo americano, pode ser dólar em espécie no cofre. Alguns colocam, né? A Tether está fazendo um pouquinho disso, ela está hipercolateralizando o Bitcoin, né? Então podem haver diferentes formas, mas de forma geral as duas grandes são uma algorítmica, tentando fazer isso de uma forma mais descentralizada, e outra mais centralizada através de uma empresa que funciona como banco central privado. Né? Então ela é a guardiã e a emissora daquela moeda e responsável por manter a paridade dela. Acho que é isso, né? De maneira É simples. bem. Não, é bem básico até, na verdade, se você for olhar. Assim, não é bem básico, né? Mas a comparação entre as duas maiores é mais ou menos isso. Elas têm funcionamentos um pouco diferentes, distintos. Mas é aquela coisa, né? Você avalia o sentimento do mercado para utilizar cada uma delas, né? Então, Sim, não é à toa que elas estão onde estão e são usadas da forma que são, por tanta gente, né? exatamente. Exatamente. Então, são duas situações que eu espero que tenham ficado claras. Qualquer coisa, deixem nos comentários, a gente tenta ajudar. As duas funcionam mais ou menos para manter essa paridade. Então, um
DAI, né, que é a principal stablecoin algorítmica, DAI, tenta manter um DAI igual a $1, e a Tether, por outro lado, né, outra grande do outro lado, tenta manter 1 para 1 no dólar. Existem situações que o PEG, né, que é essa paridade, possa ser perdida. Normalmente é uma questão momentânea. A maior e mais recente foi com o SDC, que é a segunda maior centralizada, porque houve a falência dos bancos ligados aonde tinham grandes depósitos, né, que a Coinbase fazia, né, porque a Circle, né, que é garantida pela Coinbase, depositava esse dinheiro para garantir a paridade e os bancos faliram. Então houve uma certa risco de mercado, né? Se fosse uma falência de banco normal num mercado comum há 30 anos atrás, isso seria um problema. Como nós estamos nesse mercado completamente disfuncional, quem pagou isso foi igual à crise de 2008, os contribuintes americanos. Então isso ficou diluído no mercado, o Fed garantiu o pagamento disso e tudo se estabilizou. Então, veja bem, este PEG perdido numa criptomoeda não foi culpa da empresa, e sim culpa do guardião da moeda americana e do sistema bancário ao qual ele endossa e valida, né? Então, acho que é importante deixar que essa culpa não foi da stablecoin em si, como foi, por exemplo, da Terra Luna, que a coisa foi em cima de um algoritmo mal feito, né? Sim, dois detalhes. Primeiro, eu lembro quando isso aconteceu, porque eu estava mexendo na wallet Eu e eu também. tinha o SDT e eu vi ele perdendo o PEG e eu falei, cara, que negócio estranho. Eu entrei, aí eu vi, não sei, eu acho que eu não vi notícia, não, eu só vi que tava caindo. Eu falei, cara, isso aqui tá caindo, isso aqui tá errado. E aí, Uhum. tipo assim, eu fiz um swap, sabe? Grandaço, eu paguei um tantão de taxa no swap para jogar tudo pelo Bitcoin, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Na dúvida, eu fico com Bitcoin, né? Era mais ou menos isso. Aí você Mas, ganhou dinheiro, assim, porque subiu na sequência. tudo bem, né? Assim, mas Sim, essa sim. que é a grande questão era essa, né? Tipo assim, a empresa em si ela não era tão problemática. O grande problema era o quê? Era a confiança das pessoas naqueles bancos que mantinham aquela moeda fiduciária que garante Exato. aquela criptomoeda. Então, assim, isso assim ainda mostra, né, algum nível de centralização no uso Uhum. de criptomoedas lastreadas em dólar. Sim. A gente vê isso e deixamos claro aqui no início do episódio que, poxa, querendo ou não, para você usar uma criptomoeda lastreada em dólar, você tem que confiar na empresa que emite a criptomoeda primeiro, porque elas são principalmente centralizadas, e segundamente no governo que emite o dólar. Então, assim, Exato. tem esse detalhe. Ainda assim, eu acho que é mais fácil em adoção, né, para começar, mas depois que você entende como as coisas funcionam, você passa a usar Bitcoin. Pronto. É mais ou menos essa a ideia. Ainda tem um terceiro risco, né, que você muito bem colocou, que eu não tinha nem levantado esse risco do banco, que eu vou até anotar aqui. É, o terceiro risco, que é o risco da rede, né? A rede por qual esta criptomoeda opera, essa stablecoin opera. No começo, você não tinha isso, porque a única que fazia isso era a rede do Ethereum. Só que a rede do Ethereum começou a ficar cara, transação. E nenhuma das soluções propostas até o momento resolveu isso, né? E aí, o que começou a aparecer? Já que a Ethereum diretamente não faz isso, começou a surgir soluções de segunda camada da rede Ethereum, outras redes, tudo isso para permitir que esse USDT fosse e migrasse para essas redes através de contratos inteligentes e operassem nessas redes. Então, existe ainda um risco dessas redes colapsarem por algum motivo, algum bug catastrófico, né? Uma série de situações assim que possam levar esta rede como um todo a ter problemas, e aí você vai ter problemas
com esses tokens. É lógico que com um emissor centralizado, dependendo da idoneidade dele, talvez seja mais fácil recuperar isso, né? Mas você ainda tem esse risco, e eu diria que dos três é o menor, né? No momento. Dependendo da Cara, rede, claro. é isso que eu ia falar, depende. Nossa, depende muito de muita coisa, né? É complicado isso, Sim. porque diferentes momentos vão ser diferentes situações, né? Mas, sei lá. É Pode assim, ser, no momento pode eu acho ser. que, tentando trazer a analogia de forma simples, a empresa que emite, ela funciona como um banco central. A rede que transaciona funciona como a rede bancária, por assim dizer. E aí você vai escolher entre diversas redes com diferentes taxas e uma série de coisas, tempos de confirmação e tudo, que elas podem vir a, por exemplo, falir esta rede bancária e você ter algum problema maior em relação a isso. Mas o que eu estou querendo trazer é que o risco de usar a moeda fiduciária ele pode ser um pouco menor do que o risco dessas redes privadas ainda não consolidadas por muitos anos no mercado, pode ser, mas ele não é zero e eles se Não. parecem nesse sentido, né? O banco central emitir mais moeda do que deveria desvaloriza de forma proposital, né? As empresas centralizadas forçando sempre ou buscando sempre uma auditoria da forma melhor possível para mostrar que elas não fazem isso. E esse sistema bancário, né, fazendo reservas fracionárias em corretoras e uma série de coisas assim, funcionando mais ou menos de forma parecida, né? Só que sem um fundo garantidor de crédito como tem no Brasil. Mas abre uma perspectiva de uma moeda que nos últimos 30 anos foi 6 vezes menos impressa do que o real, né? Só isso já. Né? Foi É, impressa também, perdeu valor? Perdeu valor. Só que entendam, o real perdeu 6 vezes mais valor que isso. E esse é o então, grande problema. exatamente. É o exemplo da lira turca, por exemplo. É o que a gente falou lá no início, que toda moeda fiduciária desvaloriza? Sim. Porém, umas mais do que as outras. Essa que é a Exato. grande questão. Então você vê países perdendo, né, valor na moeda menos ou mais devagar do que outros. E é aí que é outra questão. Exatamente. Então, lógico, para usar, né? Enfim, você tem a sua reserva de valor maior, em outras aplicações, mas para não perder dinheiro no dinheiro do dia a dia, só estar a 100% do CDI no Brasil não está resolvendo. Essa é que é a verdade. Às vezes vale mais a pena você ter uma carteira hot, estilo Êxodos da vida, no teu celular e utilizar o SDT ali. Você vai perder menos, né? Com taxas de transação, com a moedinha lá para precisar fazer as transações a custo baixíssimo, mas você perde menos nessas transações, né? E, inclusive, reforçando, na Sovereign Swap você faz isso diretamente, né? Você paga o seu boleto, você manda o boleto e fala assim, ó, quero pagar, deu tanto SDT, você manda para lá e o seu boleto é pago. Eu quero fazer um Pix para um amigo meu, tá bom? Você mandou para lá, o SDT vai dar tantos SDT, mandou o SDT chegou, o Pix é enviado, o comprovante é mandado para você em até 24 horas e problema resolvido. Então já existe essa economia. E é lógico, se tiver 25 de março já teve uso disso, noticiado, as pessoas usam o SDT lá para fazer pagamentos, então pode-se usar. É uma situação viável, né? Digamos que vocês estão no meio do incêndio pegando fogo
E isso é um extintor de incêndio. Nós não estamos falando de construir um novo mundo. Construir um novo mundo, nós acreditamos que moedas como o Bitcoin pode fazer isso, o Monero pode ser usado para transações com privacidade e uma série de outras coisas, mas em uma moeda fiduciária, em que você tem um governo que tem a capacidade de imprimir título de imprimir moeda de forma direta e títulos de dívida pública para se financiar e fazer disso uma bola de neve, né, é poder demais para um governo que eventualmente vai fazer mau uso disso, como vem fazendo ao longo do tempo. Então, pensem nessa possibilidade com calma, né? Quem quiser tem o curso, né? Nós vamos fazer um módulo disso. Nesse momento nós estamos fazendo um grande módulo de mineração e já fica um aviso. Nas próximas semanas esse módulo vai sair e o preço do curso vai subir substancialmente. Então, se você estiver ouvindo isso, quiser fazer parte, ou fazer os 7 dias gratuito e ver se isso é para você, se esse curso é para você, né? Ainda vai vir bastante conteúdo. Depois desse módulo de mineração, nós vamos fazer esse módulo de uso do SDT e colocar ele falando de cada rede, descrevendo cada rede, as principais, o tanto de uso que elas têm nesse momento. Então, fazer um grande apanhado, quais são os riscos, quais são os valores, se são taxas mais elevadas ou menos elevadas, para a pessoa poder ficar de olho nisso e entender e poder acompanhar para usar stablecoins lastreadas em dólar da forma mais eficiente possível para os diferentes fins. Então, assim, quero guardar um dinheiro em dólar. Que rede que eu vou usar? Quero fazer compras do dia a dia com dólar. É uma rede diferente, porque cada uma vai ter uma funcionalidade, seja em tempo de confirmação, seja em taxas, né? Valor de taxa é muito importante para pensar e até mesmo em relação à segurança da rede, robustez da rede. Cara, é isso. Eu fiquei sem palavras. Tô empolgado hoje, tô falante, acordei criativo hoje, Tudo bem, tudo apesar bem. do calor. Mas tem a notícia, né? Tem. Então, interessante porque linka com uma situação que aconteceu uns tempos atrás. Dá uma olhada. O Banco Central da Rússia recomenda que empresas usem criptomoedas para driblar sanções. Por mais que eles não tenham, a Rússia não tenha uma relação boa com criptomoedas, eles hoje sugerem isso, visto que a guerra que eles tiveram, Rússia e Ucrânia, estão tendo, né, na verdade, gerou muitas sanções. Uma delas, a principal, que é a do SWIFT, que fez uma sanção enorme de uma forma de pagamento que eles antes utilizavam e agora estão limitados a usar. Bom, isso é o que está na notícia. Um detalhe que é o que eu falei que é o link anterior. Quando iniciou a guerra na Rússia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Porque a guerra está sendo na Ucrânia, a gente viu várias coisas, noticiários, etc., que daquelas coisas que a gente imagina acontecer quando um país entra em guerra. Mas eu entrei no site chamado Fiat Leak, aonde você consegue ver fluxos de criptomoedas de blockchain aberta. E ele tem algumas separações, né? E tem uma separação por países, e eu fui na Rússia e fui olhar. O maior volume de saída de moeda fiduciária da Rússia era uma troca por USDT. Exatamente nos primeiros dias, quando anunciado a guerra. Então, você tinha pessoas, né, que fizeram muito bem, até porque o rublo russo se desvalorizou absurdamente depois que iniciou-se a guerra. E as pessoas migraram para o USDT. Isso é uma informação minha, porque eu pesquisei à época, né, 2 anos atrás, isso. E eu vi essas pessoas migrando para o USDT, e você já teve isso à época, e hoje é a mesma coisa. Essa notícia que eu trago agora é recente, onde eles estão
falando do uso de criptomoedas para evitar sanções. Eles não falam de Bitcoin especificamente, porque nem todo mundo dessa galera usa Bitcoin. Mas você já começa a ver aquilo que a gente falou lá no início. Você, além de ter um benefício de estar dolarizado, estar numa moeda mais forte do que a sua, por mais que sim ela desvalorize, sim ela seja descentralizada, por mais que tenha tudo isso, você tem o benefício não só de manter poder de compra, como de também conseguir fazer transações quase que de forma irrestrita. E aí você tem muito benefício, e aí você tem facilidades, e aí você começa a poder reavaliar o quão interessante é você usar um produto desse, por exemplo, que seja no seu dia a dia. Todo mundo sabe que eu sou um ferrenho defendedor das economias circulares com criptomoedas, que seja para você fazer isso com um SDT, poxa, maravilha, tá ótimo. Tudo que sair do Fiat está valendo, tá? Uhum. Então, assim, realidade é essa que a Rússia está colocando aqui. A Rússia tá tomando um ferro aqui na Europa, né? Que eu tô sendo uns poucos a falar disso no Twitter, e tô falando por um outro ponto, né? Não é nem. A sanção da Europa está dando certo em relação à Rússia. A matriz energética nunca foi tão verde na Europa na história. Está sobrando energia elétrica na Europa. O grid, por exemplo, de Portugal está nas renováveis em 82%, só para vocês terem ideia, Brasil é 92%, né? Ou seja, está se aproximando do Brasil, e a dependência de gás natural da Europa e de Portugal é a menor em 20 anos, e da Europa vem caindo rapidamente. Então, a Rússia está com uma batata quente na mão em termos de gás natural, porque ela vai ter que. Ela depende agora da China, né? A coisa virou para a China, os acordos para lá, mas a Europa deu uma boa fechada nisso, né? E está deixando. Está se fechando o cerco econômico contra a Rússia, né? Com essa dependência menor. E é lógico, eu gosto dessas saídas para a cripto, para que as empresas e indivíduos consigam negociar de maneira soberana. Mas fica o aviso, né? Isso é escalar a guerra, né? Colocar a Rússia numa situação pior ainda, né? Vamos ver, né? Vamos ver quanto Enzo e Valentina vai virar infantaria linha de frente, né? Porque a coisa tá preocupada. A Alemanha está vendendo Bitcoin com um anúncio muito claro que está reforçando as forças armadas na expectativa de uma guerra de grande escala iminente, ou seja, é um aviso claro para uma escalada de conflito. Mas será que é contra a Rússia? Porque a Alemanha está tomada de muçulmano lá dentro, que eles estão dando cidadania. Olha, não sei. Fugimos um pouco do tópico aqui, né? Desculpa. Não, mas assim, não sei. Mas é um aviso claro que dinheiro está sendo empregado nas Forças Armadas. Lembrando que, né, União Europeia não tem, os países não têm como fazer impressão direta de dinheiro. Eles só conseguem emitir títulos de dívida, que pagam hoje zero ou muito próximo de zero, por causa das taxas, né? Então, para você financiar governo na Europa é algo muito difícil. O governo não consegue sair imprimindo dinheiro. Então, assim, se eles estão fazendo vendas, se eles estão arrecadando via impostos, é basicamente por aí que o investimento está sendo direcionado. Esse boom de renováveis está acontecendo, né? Eólicas, hidroelétricas e as solares, e isso está sendo feito seja com dinheiro público, mas também com bastante dinheiro privado. Tem muito investimento nisso aqui. Então é importante ficar de olho que as coisas estão se fechando para a Rússia e fazendo ela voltar cada vez mais para o Oriente, né? Enfim, para a China, para canalizar isso e esse comércio poder acontecer. Então, nesse momento, esse comércio
paralelo deve se erguer através de criptomoedas, e é um excelente uso de caso para as stablecoins. Um uso mais livre, Com né? certeza, com certeza. Mas assim, que as pessoas vejam isso, né? Igual eu falei que eu via o negócio do Super Premium lá, né? Do nosso aluno. Pô, olha os críticos, avalie e tal, talvez faça sentido. Sim, Mas, sim. Minha recomendação para o brasileiro é, pelo amor de Deus, dolarize. Dolarize, sabe? Tô, tô muito preocupado, sabe? Amigos, essa galera. Eu não sei o que passa nos socialistas de direita, bicho. Os caras estão noticiando a coisa. O dólar vai subir. O Lula vai fazer errado. Tá fazendo errado. Vai subir o dólar. Aí o dólar sobe, você vira pro cara e fala: E você, dolarizou? Não. Ah, porra. Aí não, né, bicho? o Então, assim, pessoal, ele confia demais na confia no política. sistema, né? E aí eles acham que trocar o presidente vai resolver o problema. Ninguém viu que não resolveu, mas não, eles têm fé, né? É complicado, porque assim, a crença, né, era muito difícil de você combater. Então, o cara tem fé de que vai resolver. Eu não sei, fica esperando o quê? Assim, ah, eu sabia. Eu sabia, mas tomou no toba junto? Caralho, você podia não tomar. A opção tá aqui, sabe? É um swap BRL, o SDT. Via Sovereign Swap que ninguém vai nem saber que você fez. Né? Vai falar que você gastou o dinheiro com drogas e prostitutas. É isso. Aí o cara tá sabendo, tá vendo a coisa acontecer. Não, porque esse dólar é irreal. Tá lá falando que esse dólar tá muito baixo, mas é irreal, porque o Lula tá fazendo isso. Quando os caras descobriram. Tá, vai acontecer. Aí acontece. Ó, tá vendo? Eu falei. E tá tomando prejuízo porque não dolarizou? Caraca, tipo. O que é? Que masoquismo é esse, né? Que além de você estar num lugar desse, sabe o que vai acontecer, noticia que está acontecendo e não tomou medidas antes, né? Então, desculpa me alongar nisso, mas é que isso me deixou profundamente revoltado esses dias, assim, com pessoas que eu considero amigo, próximos, pessoa que me manda mensagem todo dia, e eu falei, pô, você fez, né? Não, não fiz. Ah, porra, aí não, né? Aí você merece ser sodomizado, Fica né, cara? Você tá calmo, pagando fica pra calmo. isso. Fica calmo, é isso mesmo. Mas é isso, olha, chegou até aqui. Escreve assim, hashtag sodomizado no comentário, só pra saber que vocês chegaram até aqui. Deixem É 5 sacanagem. estrelinhas. Deixem 5 estrelinhas. Deixem o joinha se tiverem no YouTube. Comentem alguma coisa pra ajudar a gente no engajamento. E manda isso pra aquele seu amigo de direita, sabe? Que tá certo, ele tá fazendo uma análise certa, só que ele não tá protegendo o patrimônio dele como deveria e ele precisa fazer isso urgente. Alguém que precisa dolarizar, mande isso pra ele, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.